Nossa, que semana. Meu Deus. O que não falta é assunto, né? Mas Vários infelizmente, rounds, exatamente. literalmente. Literalmente Literalmente. rounds. Bom, o nosso amigo Vitor hoje não vai poder estar com a gente. Eu tive um dia bastante complicado, mas a Nora assumiu o papel de secretária aqui do grupo, foi anotando ali as pautas. Nora, qual que vai ser o nosso primeiro tema hoje? Hoje você manda nessa parada aqui. Então, tem várias Escolhe, coisas. escolhe um pra gente começar. Então, eu acho mais momentoso a história do X, né? Mas está tudo tipo Lulu Santos, tudo muda o tempo todo, né? Então, assim, inclusive até sugiro a gente preparar, assim, quem sabe semana que vem a gente pode fazer um programa assim com pombos, correio, ou tipo Game of Thrones com corvos, né? Quem sabe, né? Não Uma seria má coisa. ideia. Bom, vamos começar aqui então perguntando pro meu amigo Márcio. Eu até mudei aqui meu fundo para colocar um tema também, porque eu fiquei com inveja de Xará. Ô, Marção, pelo que você viu, qual que é a sua impressão? O Elon Musk fez uma jogada de mestre ou ainda é cedo para dizer isso? Eu não, olha, eu confesso que foi tanta coisa essa semana que os, os últimos capítulos da novela eu faltei um pouco. Eu gostaria de que começasse por outro aí, porque eu não, eu sei que deram um drible no Alexandre Moraes e ele, como todo zagueiro de roça, entrou de carrinho no calcanhar, porque é a única coisa que ele sabe fazer. Eu Mas acho que ele entrou seco e levou um dibre da vaca. levou o drible da vaca, né? Mas está tentando agarrar o cara de algum jeito. Bom, A pergunta que levantou. como o Xará é bem tecnológico, e, Ah, e, então e, tá. e, e cá para nós, né, que ninguém nos ouça, um baita de um CDF, né? No melhor dos sentidos. Xará, e aí? O que o Elon Musk fez? Ele desligou, ele tirou de uma tomada, colocou um Benjamin e aí deu para passar o bloqueio? Foi isso, mais ou menos? Eu acho que é mais parecido com uma bomba de fumaça. Ele colocou fumaça, ele não sai, você não sabe onde ele está agora. É isso aí. Você não sabe exatamente onde ele está. Mas enfim, parece, eu não sei, eu ouvi dizer que ele estava já a ponto de desistir, de fechar perfis. Eu de fato estou perdido. Assim, as coisas estão mudando tão rapidamente o tempo inteiro que a Nora quer falar, eu acho que ela pode esclarecer. Tá, posso assim, eu estava vendo, estava acompanhando É que eu agora. tava deixando o melhor pro final, por isso que eu deixei a Nora, Mas entendeu? pode ir, porque Porque olha, Não, 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 pelos, não, com- não, eu pelos, sei, co- vamos lá. sei pelos, tanto quanto o comenta- Márcio. pelos comentários no grupo que eu vi, ela tava acompanhando Just in Time aí. Tô E acompanhando, tô acompanhando. então Então, diz vamos lá. lá. Até uns 20 minutos atrás, estava da seguinte forma, assim, até ontem, o que ele fez? Ele tinha tirado da plataforma, ele tinha passado para o Cloudflare, que é, assim, ele embaralha uma espécie de intermediador entre o servidor, então, assim, o Cloudflare, ele embaralha os IPs, tá? O que eu acho estranho? Agora ele estava dizendo que isso era uma questão de por isso que ontem estiveram disponíveis várias. As pessoas conseguiam entrar no X e postar coisas e tudo. Tá? Hoje já o X saiu dizendo que era uma questão de manutenção, tudo. Eu confesso, eu não gosto muito desses recuos, tá? Eu acho assim: se você entrar na briga, você desce para o play, então, sabe, encara. Vai, esse assim, vai brigar, não vai fica postando tweet assim de briga e depois volta para trás, não gosto muito, não. Ou você compra a briga ou você não compra, tá? Esse vai e volta, me incomoda um pouco, dos dois lados, tá? Mas até agora, quem tá recuando um pouco assim é o X, então isso eu não gosto muito, não. Tá? Então, o fato é que foi para o Cloudflare, mas isso aparentemente tinha sido porque saiu da Califórnia e foi para o Texas, tá? Então, seria uma questão técnica e não só Um isso. Mas bypass isso do Elon permitiu, Musk. mas isso realmente permitiu que fosse acessado o X de outros lugares. Que é que Eu não o consegui Moraes fez? acessar, eu estou frustrado. Você Eu não não consegui conseguiu? acessar. Não, Eu Eu estou não esperando, consegui. acessei. Pico. Eu estou esperando o poder para Não poder consegui. abrir conta no X, que hoje eu não tenho. Mas a hora que puder, eu juro que eu vou abrir conta. Eu acho que eu sou a única criatura da face da Terra, aqui no Brasil, pelo menos, que não tem conta, tá? Então, a Eu hora que também puder, não.
Também Eu vou não. abrir. Também não? Então vamos abrir juntos, Deixa Márcio? eu falar para o Ó, Porto. conta conjunto. O Porto, eu acho que ele teve um ato falho, ele não acessou, viu, Xandão? Não, Não acessou, não, deixa eu não explicar. acessou, Deixa eu Não. não explicar. acessou. Explica esse negócio direito. Eu tô no extremo sul do país, aquele município que você atravessa a rua, você tá Olha, o no. Chuí, Isso, você Isso, atravessa a rua, você tá no isso. Uruguai, no né? Uruguai. Aham. Então é isso, é de lá que eu tô, tá? Tá, É perfeito, de lá, perfeito. entendeu? Tá, assim que puder, eu vou abrir conta, porque até hoje eu não tenho, tá? Mas eu tô curiosa. Então, assim, a questão é essa. E agora tem isso daí que o Cloudflare anunciou que estaria. Na verdade, anunciou não. Até agora a gente está tendo só a versão do governo. Eu gostaria de ouvir, e eu gostaria que os meus coleguinhas fizessem a lição de casa e ouvissem realmente o outro lado. Então, eu gostaria de alguém do Cloudflare divulgando uma nota, realmente, ou alguém do Cloudflare dando a cara e dizendo: olha, nós estamos colaborando com o governo brasileiro. Porque até agora a gente está ouvindo só o governo brasileiro dizer: olha, o Cloudflare está colaborando conosco, disse que vai colaborar e tudo mais. Então, isso é algo que, para não variar, me incomoda muito. A gente está ouvindo porta-voz até agora, estamos ouvindo só um lado, tá? Então, eu gostaria de saber, porque, inclusive, até ontem, todo mundo que era entrevistado dizia que, tecnicamente, isso não era possível, tá? Que não poderia ser feito. Então, assim, a gente está no escuro, continuamos no escuro. Outra coisa, eu acho estranho o Musk ter saído tripudiando, como saiu ontem, se fosse algo tão fácil de ser bloqueado, tá? Acho estranho, não sei. Que o sujeito é meio ciclotímico, todo mundo sabe, mas eu acho estranho ele sair tripudiando uma coisa que seria tão fácil de bloquear. Não sei. Agora, de novo, cadê a imprensa que não escuta? Não tem correspondente lá fora? A Cloudflare tem sede lá fora. Que tal ouvir as pessoas lá fora, divulgar uma nota oficial, ouvir alguém dizendo: olha, nós estamos fazendo isso e aquilo. Acabei de ouvir uma jornalista novamente dizendo que ela conseguiu hoje acessar o X sem usar VPN, que é aquele artifício que permite que você coloque um outro lugar de acesso onde você estaria mesmo não estando. Quer dizer, a mocinha acha que você coloca: olha, eu estou em Singapura, tá? Gente, não é possível. Faz tempo que estão falando de VPN, as pessoas, os jornalistas ainda não sabem o que é VPN, tá? Continuam dizendo que é um artifício que você usa para mascarar o lugar onde você está e que você escolhe dizer onde você está. Não é possível, sabe? Tá irritante isso, está irritante. O fato concreto é que, inclusive, o X, e eu não entendi por que que a Starlink está sendo multada por driblar as determinações do Supremo. É que, Ainda, que o lance. ainda, os jornalistas continuam não dizendo que o problema inicial é que o X se recusa a derrubar perfis. Está lá no marco da internet, você pode derrubar conteúdos, você não pode derrubar perfis. Está lá na lei. Vocês estão E derrubando a rede, imagina perfil. exatamente. Agora, cadê os coleguinhas que dizem? Eu estava lendo olha só, o Roberto Freire está defendendo o Musk e está sendo tripudiado, está sendo atacado. Fala: você defendendo o Elon Musk. Eu falo: não estou defendendo o Elon Musk, eu estou defendendo a legislação. Ele falou assim: eu briguei pelo marco da internet, pela legislação, e lá está escrito isso: você pode derrubar conteúdos, tá? Desde que, com direito à defesa e tudo, está se pedindo a derrubada de perfis. Isso não está previsto na lei. E não tem jornalista, ou raríssimos são os que dizem, na verdade, tem um ou outro jurista que diz isso. E os Não, coleguinhas continuam não pelo, dizendo. pelo contrário, né? A Datena Lima usando lá a Globo News para ameaçar as pessoas, né? Dizendo que quem entrasse, cara, é surreal.
né? Assim, acho que, olha, sincero e francamente falando, parece que a gente voltou assim uns 50 anos no tempo e você está comprando um livro proibido pela censura, assim, acessando o Twitter. Quer dizer, Fahrenheit 451. nossa, eu lembro que meu pai tinha um disco do Juca Chaves que ele chamava os amigos dele, falava, ó, você vai lá em casa que eu tenho o disco do Juca. A gente fecha a janela, toma uma cervejinha e ouve baixinho. Porque o Juca Chaves era um disco que tinha a cara dele assim na tampa de um vaso sanitário com uma mosca pousada nele, e aquele disco teve uma tiragem e a ditadura mandou tirar das lojas e meu pai guardava aquilo como uma relíquia. Cara, daqui a pouco eu vou guardar um tweet do coração quando a gente fez, que é assim, é louco. E esse lance da Starlink é de um absurdo, porque agora é o seguinte, Xará, vai ter gente aí que vai entrar pedindo grana da Eu quero, Ambev, da Ambev, eu né? quero. Mesmo Pô, eu sócio, perdi pô. dinheiro com Eu Americanas. também, pô. Todo mundo é um pouco trouxa, a gente acreditou nos caras, Vamos lá no bolso da Ambev. né? Ué, é Então tudo o mesmo dono? é tão surreal e eu acho que, avançando um pouquinho nesse tema, veja só, é, a esquerda ela é super organizada, né? Vocês viram que pegaram o Lula, levaram ele para a Europa e fizeram ali uns cenários como se ele fosse falar em simpósios, quando na verdade era tudo meio armado ali, era para gerar notícia. A direita parece que aprendeu, né? Pegaram lá um bando de congressistas americanos, né? Fizeram uma carta para a Casa Branca para caçar o visto, mas está gerando mídia. Eu, se fosse um membro do Supremo Tribunal Federal, não gostaria de estar sendo notícia no mundo, porque um grupo de deputados dos Estados Unidos, alegando que o Brasil vive em estado de exceção, está pedindo que os vistos dos ministros fossem cassados. E digo mais, uma coisa que a história ensina, bicho, no México americano que eles retaliam mesmo, tá? Quando teve o World Trade Center, eu falei assim, é só uma questão de tempo que eles vão arrumar um culpado e vão arrasar com esse culpado. E foi dito e feito. Cara, os Estados Unidos têm um histórico de defender as empresas americanas que são alvo de ações como essa. Para a gente ter uma notícia de que a justiça americana bloqueou ativos brasileiros por conta disso, eu não vou ficar surpreso. Porque é tão absurdo tudo que está se vivendo. Hoje eu tive uma reunião com um advogado e ele falou assim, no meio da reunião: olha, eu acho que o mais importante é que a gente buscar um acordo, porque eu não confio na justiça. Então é melhor a gente chegar num acordo aqui, que estão destruindo com a nossa profissão. Né? Ali, quer dizer, de kimono totalmente aberto. Eu acho que essa situação do X, além de todo o problema conceitual de estar tendo uma censura de fato, é o fato de que, assim, isso está indo além do Brasil, né? Está começando a ganhar uma proporção que está e o que eu acho que talvez, né, a cavalaria, de alguma forma, em algum dia, possa vir nos salvar, né? Porque se essa coisa vai tomando. Porque, assim, enquanto. Ah, bloqueou o X, tá, mas começa a pegar ativo de empresa americana, essa coisa vai ganhando uma outra proporção. Bom, então a gente falamos e a gente não sabe se foi um dibre da vaca, se o cara tentou afastar e acertou um golaço, né? Porque também tem isso, né? Às vezes o cara, né, chuta ali, bate em alguém, entrou pro gol, se foi gol contra. Então a gente vai ter que esperar um pouquinho mais para ver como é que fica a coisa. Diga aí, Marcião. Não, não, só você falou em retornar 50 anos, né? O único cara que retorna 50 anos aqui ainda se encontra adulto sou eu. É verdade. Então, eu me lembrei, 50 anos atrás, na minha época de faculdade, mais ou menos, teve um caso da ditadura, que na época se chamava ditadura, quer dizer, a gente chamava democracia relativa, que era um filme chamado O Último Tango em Paris. O Último Tango em Paris é um filme que a ditadura proibiu por ser pornográfico e hoje qualquer novela das 6 horas tem muito mais sacanagem do que tinha nesse filme, né? E como eu morava em Porto Alegre na época, e no Uruguai e na Argentina o filme estava liberado, chegaram a organizar caravanas, né? O pessoal vinha de São Paulo para Porto Alegre para ir para o Uruguai e fazer assim um fim de semana de turismo e ver o filme O Último Tango em Paris, né? E aí eu me lembro que um cara do Pasquim, eu não sei exatamente quem foi, que falou, pessoal, o filme imaginado é muito pior do que tem muito mais sacanagem a imaginação da gente do que Ma- no filme em si, pessoal. Vamos com calma. Eu, Então, eu, eu,
Oi, Eu lembro na faculdade o Je vous salue Marie. Tinha Sim. sessão que foi Jerusalém proibida, Marie. o Jânio Quadros proibiu, né, na cidade de É. São Paulo. Que já não era época de censura, mas o Jânio Quadros Eu, eu era o fui Jânio assistir. Quadros. E ele Eu vou e contar para tinha você. sessão dentro da faculdade, É. no Grêmio. A minha confidência ela é um pouco mais picante, assim. Não é tão. Mas eu lembro que eu falsifiquei a minha carteirinha de estudante para assistir Calígula no cinema, Pois que é. tinha, que Caligula tinha, era forte. que tinha censura de 18 anos. Mas aí Mas, eu enfim, com 15, ó, deixei uma penugemzinha crescer, dei uma mexidinha ali na cadernetinha estudantil e fui lá. Que loucura, cara. Quem diria que a essa altura da vida a gente estaria, por conta do que estamos vivendo, de relembrar isso. A nossa sorte é que a gente já tem aí uma certa maturidade para relembrar com um certo humor. Porque, na verdade, é uma situação tragicômica, né? É deplorável, é lamentável que a essa altura das nossas vidas, diante de tudo que a gente já viveu e passou, eu tenho certeza que se a gente voltasse algum tempo atrás, nenhum de nós poderia imaginar alguma coisa assim, né? Que o Brasil se somaria a Irã, China, é, Rússia, como os países que bloqueiam o X, né? Que é uma plataforma. E, Não, aliás, uma e, plataforma que muita gente usa até para fins de trabalho, né? Que empresas usam para fazer propaganda. Quer dizer, realmente é uma não, desproporcionalidade, né? como jornalista, ver jornalista defendendo a censura É o fim do é mundo. surreal. É. É eu, surreal. só fechando o raciocínio aqui, semana passada eu pus um post no Facebook, o título era You Must Remember This, né? Um trocadilho absurdo com a música As Time Goes By, né? Porque, e eu falei isso, que um simples caso de amor não correspondido pode virar, né, a fight for love and glory, a case of do or die, né? Ou É. seja, você pode se matar por uma estupidez dela. E é exatamente o que o Xandão e seus Blue Caps lá estão fazendo, né? Porque era um troço desse tamanho e agora virou a case of do or die, né? Quer dizer, e eu não sei, eu acho que isso só está desgastando cada. Claro, tem a turma aqui, né? Se o Lula disser que tem que matar os primogênitos, vai matar os primogênitos, está tudo certo, vão dar um jeito de achar que está legal. Mas isso está desgastando internacional, porque senador americano não assina coisa por besteira. Quer dizer, os caras lá levam essa porra a sério. Então, eu não duvido nada que esse caso extrapole no nível É, que eu acho que complicado. tem alguns deputados que estão muito empenhados nisso, né? Destacando aqui o deputado Marcel Van Hatten, que eu espero um dia poder votar como presidente, porque eu acho esse cara tem muito valor, um cara dedicado, Bom, compartilha os mesmos valores. em, Eu acho ele em, um em bom, um resumo, bom legislador. criaram uma confusão que para sair dela vai ser muito complicado agora. É, porque eles se colocaram meio que numa posição de que, assim, qualquer coisa vai parecer um recuo, vai soar como uma derrota, É, mas eu não acho que é uma birra. Eu acho que tem um projeto de poder aí, ó. É como se fosse uma turma aqui, ó. A gente pode até disputar aqui essas nossas partidinhas de frescobol aqui, mas é entre aqui a nossa confraria. Não pode vir ninguém de fora encher o saco, não. Quando eu digo de alguém de fora, seria um político outlier, que no final das contas, sempre que aparece um outlier, depois ele já vira um play the game, né? É só questão de tempo. Bom, mas falando em política e pesquisa e outlier, ó, perceber? Sacaram, perfeito. né? Né? Ó, nem toquei na bola, ela veio, só tirei o corpo e deixei passar pro coleguinha. Bom, mas aqui em São Paulo nós tivemos mais pesquisas aqui, né? Bom, enquanto você é pedra, é tranquilo, né? Mas parece que na hora que você vira vidraça, a coisa vai mudando. Parece, não sei, queria ouvir da Nora que trouxe o tema aí, que as pesquisas mostram que o foguete Pablo Marçal começou a dar uma embicada, é isso mesmo? Então, o que que acontece? Era algo que os analistas políticos já estavam prevendo. O sujeito, ele é muito bom nas redes sociais e tudo, mas parece incrível, mas horário político, horário na televisão, no Brasil ainda pesa muito. É uma coisa assim, tem muito de analógico ainda aqui no Brasil, né? A gente, às vezes, se esquece desse Brasilzão analógico, mas é impressionante. Ele ainda funciona, tá? O horário político na televisão ainda funciona. Não me pergunte por quê, tá? Mas ele funciona. E o cara realmente começou a cair. Outra coisa que eu também não entendi, ele é vítima. O Brasil adora uma vitimização.
mas não adiantou nada ele tomar cadeirada, tá? Ele aparecer enfaixado no hospital, na ambulância, tudo, não ajudou nadinha. Essa pesquisa do Datafolha que saiu hoje pegou uma boa parte já da cadeirada, tá? Não ajudou em nada. Então, assim, não sei, acho que ele está perdendo um pouco de gás, tal, não sei se as pessoas se cansaram um pouco ou se as pessoas acharam que realmente ele não tinha muito conteúdo. Também não ajudou o da Atena, tá? Ele também não subiu nada. Então, estamos voltando um pouco ao rumo anterior a tudo isso daqui, a todo isso daqui, que é o que eu estou achando desde o início, como eu falei, tá? Eu erro pesquisa, eleições americanas, as brasileiras eu costumo acertar. A americana eu erro fragorosamente todas elas, tá? Estamos voltando àquilo que eu tava achando e o que estava se delineando antes, que era Boulos e Nunes para um segundo turno, e eu ainda acho que o Nunes Vamos ganha fazer o no segundo bolão. Já turno. vamos fazer o bolão então. Pode Então fazer, pode você fazer. já acha que é Boulos e Nunes? Eu vou perguntar aqui pro Márcio, Isso. vou deixar o xará pro final, porque como munícipe, né? Porque aqui nós três não somos munícipes. Eu sou da Grande São Paulo, a Nora está um pouquinho para frente e o Márcio está lá em Niterói. Mas como nós somos tudólogos renomados Mas eu voto em e São Paulo. Eu ah, voto em você São vota? Paulo. Ah, Sim, então sim, pô, é sim, munícipe, claro. não é meu caso. Eu não Sou, moro nem sou. voto. E o Márcio está lá em Niterói. Mas como a gente é como tudólogos internacionalmente renomados, estamos capacitados para opinar de Mas eu forma. opino sobre Estados Unidos também. Não voto Então, lá, e a nada, e gente. opino e Então, erro. nós É, estamos capacitados a opinar de forma rasa sobre absolutamente tudo que a gente bem entender. claro, É claro. nesse exercício democrático, enquanto a gente ainda pode, até porque ninguém vê mesmo que a gente grava aqui, então a gente pode falar praticamente quase tudo. Podemos avançar em ofensas, fake news, tá tudo liberado, ninguém vê a gente. E Uhum. quem vê é meia dúzia de amigos, ninguém vai denunciar, então tá tudo em casa. Márcio, o Datena deu uma cadeirada no Pablo Marçal, né? No melhor estilo daquele atacante que provoca o zagueiro, como o italiano que falou pro Zidane, né? Que ia pegar a irmã dele. E parece que metade do objetivo do Marçal foi atingido, que era desestabilizar o Datena, que caiu como um pato. O outro objetivo, talvez tirar o proveito daí, acho que talvez não. Queria ter a sua impressão sobre a ocorrência, que aliás o nosso xará, com seu senso de oportunidade, usa para ilustrar o seu plano de fundo. É, bom, acontece o seguinte, né? Eu não tinha visto, eu vi o vídeo todo, né? E eu acho, não sei, pode ser até solidariedade, que, quer dizer, o Datena, fiel ao estilo dele, a baixaria mesmo, porque o Datena é um cara quase da minha idade, o Datena tem 60 e poucos anos. E a provocação que o Marçal fez, na minha opinião, foi uma tremenda covardia, uma tremenda sacanagem. E o Datena foi burro, porque podia ter tirado proveito da situação. Você, cara, você está me provocando porque eu tenho 70 anos de idade, coisa e tal, né? Aí, mas, enfim, né? Caiu do pior jeito. Então, eu entendo o seguinte, tá? O Pablo Marçal é o típico fenômeno, assim. O Pablo Marçal entrou, sabe aquelas corridas de longa distância que tem um coelho? Aquele cara que sai correndo na frente? Tipo Nação Silvestre, aquele cara A que São corre de Silvestre, noiva, né? Que ele sai não, correndo ali na não, largada e não, não, tal. não é isso. É o caso seguinte: em provas atléticas, 5.000 metros, por Ah, exemplo, sim. tem o coelho. O que que é o coelho? É um cara que não vai ganhar a prova e ele sai correndo para puxar todo mundo No para ciclismo bater o também tem, ritmo. né? Quando chega na metade, ele salta fora e a turma vai, né? Então, o Marçal, eu acho o seguinte: nós devemos ao Pablo Marçal. Primeiro, ter bagunçado o Coreia. Segundo, ter mostrado, né, a, o quão ridiculamente mal preparados são pessoas como o Boulos e como o Datena, que caíram em provocação de pátio de colégio, né? Desmascarou boa parte da imprensa, né? Da imprensa militante naquele programa. Então, ele fez coisas muito legais. Mas não é um cara que a gente deva votar para ser prefeito, é totalmente diferente. Então, eu acho que ele fez o que tinha que fazer, extrapolou, extrapolou. Tá? Mas todo mundo caiu na pilha dele, mostrou como as pessoas, né? O Datena e o próprio Boulos, como os caras são fracos emocionalmente, né?
Que o cara, o Boulos é bem mais jovem, o Boulos tentando arrancar a carteira da mão dele, Sensacional. é sensacional, é hilário, é fantástico. Cada vez que ninguém mais vai olhar para o Boulos sem se lembrar daquela cena ridícula, né? Então, eu acho que ele cumpriu a missão dele, ele foi o coelho, puxou a corrida, agora vai se recolher, né? Ainda tem algum eleitorado, acho que inclusive nem no segundo turno ele vai influenciar muito, porque não, o eleitorado dele é intransferível, digamos assim, mas vai voltar ao velho esquema, né? Vai Nunes e Bolsonaro para o segundo turno e Nunes ganha. Posso botar isso no. Se permitir o trocadilho escroto, um bolão. Vamos fazer um bolão? Então, no bolão, no bolão eu voto isso. Vai ser segundo turno Nunes e Boulos e Nunes vai ganhar e acabou o papo. Mas foi Bom, legal. agora A eu, entrada agora do Marçal foi muito bacana. eu Acho eu. deixei agora o Xará, então, na condição de munícipe, né? De verdade, né? Não é que só que tem o título aqui, né? Mas como munícipe de verdade, e aí você, Xará, qual a sua impressão do quadro geral da eleição para prefeito de São Paulo, que eu sempre falo, né, que a gente discute aqui como pela importância, né, porque é como se fosse uma eleição, é o terceiro orçamento do país, e o evento particularmente em si que ilustra o seu fundo de tela. O Marçal é a coca de 3 litros, né? Vai perdendo o gás, quando você vai tomar o último terço, já não tem mais gás, né? Eu acho que é isso. Eu vou me permitir discordar um pouquinho da Nora quando ela fala sobre a propaganda eleitoral. O Alckmin tinha um latifúndio de propaganda eleitoral e nível Brasil, né? Porque aqui em cidade de São Paulo é um pouco mais difícil, né? Um pouco mais, digamos, tecnológico. Esse Brasilzão concorda, é analógico. Mas mesmo assim o Bolsonaro conseguiu, com pouco tempo em redes sociais, conseguiu vencer o Alckmin. Aliás, o Alckmin foi, né, teve 4% dos votos. Então, me parece que o problema do Marçal, o problema, o fato dele estar perdendo gás é muito menos por conta do latifúndio de tempo que o Nunes tem do que de defeitos dele. Inclusive, essa questão da vitimização que você toca no assunto, ele mostra bem qual é o problema dele. Ele é caricato, é diferente do Bolsonaro. Ele O perdeu a mão. Bolsonaro, ele perdeu a mão. O Perfeito, Bolsonaro, ele é um cara autêntico. perfeito. Então, a figura dele, ele não exagerava, ele era daquele jeito. O Marçal, ele passa o tempo inteiro a impressão de que está exagerando, de que ele é uma caricatura de si mesmo, né? Então, aquela ida para o hospital de ambulância, Mas é realmente um negócio com máscara, né, de oxigênio. com máscara, que ali Bom, deitado e tal. É assim, as pessoas olham para aquilo e fazem piada. ele Não é de tira, verdade. Ele é não é como um se candidato de verdade. Esse é o problema. ele tirou Lembrou Bolinha de Papel, lá do Serra. É um Tem pouco razão, isso. Vai assim, nossa, eu tem vou razão, agora, eu tem vou razão, tem razão. dar, né? Então, é. Ele mesmo tirou a a importância, o quão condenável foi o ato do qual ele sofreu. exato, Ele exato. desqualificou a violência que ele Ele sofreu. desqualificou a violência. Se ele tivesse, de Perfeito. alguma maneira, sei lá, ele poderia até ter continuado lá, porque o outro foi expulso. Ele não foi expulso. Ele poderia ter continuado com dor, enfim, depois vai para o hospital, dá uma olhada, tal, mas, enfim, ele não, ele deu uma de garotinho, né? Aquela coisa exagerada, o negócio, uma caricatura de si mesmo. Então, eu acho que isso vai cansando. Quer dizer, aquele núcleo duro dos bolsonaristas revoltados, assim, é interessante notar que o Bolsonaro, ele meio que vai navegando, ele estava com um pé em cada canoa, né? Claramente, né, no Nunes e começou a migrar para o Marcelo, ele rapidamente voltou para o Nunes. Eles Né? sentem o cheiro do vento, né? É Ó, claro, esse pessoal é muito esperto. Então, assim, ele está perdendo para si mesmo, o é. Marçal.
Eu tenho essa sensação também. Bom, a primeira coisa, eu aprendi com um amigo meu, tal de Marcelo Gutermann, que o que importa mesmo vem depois do mais, né, Xará? Exato. Que importa mesmo é ver depois do mais. Então as manchetes eram mais ou menos assim. Não, a gente a gente tem que condenar a violência, né? Mas aí vem um puta discurso. Você sabe que antigamente no mercado, o cara ficava com o telefone ligado, ele falava comprador a tanto, vendedor a tanto. Então, comprador de 100 lotes e vendedor de 2 lotes. Então, pô, ele deveria falar com mais ênfase. Olha, comprador para 100 lotes, vendedor só de 2. É o normal. Mas eu trabalho numa corretora que do jeito que o cara passava o mercado, você sabia se ele estava comprado ou vendido. Porque ele falava assim, comprador de 100 lotes, vendedor de 10. Mas peraí, 100 é 10 vezes maior que... Por que, né? Então ele frisava. Porque é como o Xará nos ensina, o importante é o que vem depois do mas. Eu não vou dizer que foi unânime e uníssono, mas foi uma esmagadora parte da imprensa. Assim, olha, ele deu uma cadeirada, é condenável mesmo, mas. E aí vinha todo o discurso. Provocou, né? Meu, uma vergonha isso. Sabe por que que é uma vergonha? Porque assim, o Pablo Marçal, que é o contrário agora, né? O Pablo Marçal provocou, o Pablo Marçal é um idiota, mas, agora sim vem o importante, nada justifica, num mundo civilizado, num ambiente de debate político, democrático, Sem dúvida. que um imbecil, um idiota, desequilibrado, como esse da Atena, faça o que fez. Foi bom. O Pablo Marçal nos prestou um grande serviço. Porque se alguém na cidade de São Paulo pudesse imaginar, além dos imbecis do PSDB, que o Datena, além de ter alguma chance, poderia, vai que ganhasse ser prefeito, está mais do que provado que não pode. Um desqualificado, um desequilibrado, não tem a menor condição. Existiriam N maneiras do Pablo, do Datena responder, inclusive dizendo, ó, quando você faz uma acusação como essa, quando você se refere a mim desse jeito, você está falando muito mais de você do que de mim. Essa acusação aí está arquivada na justiça, não tem processo nenhum. Só serve para gente como você, calhorda, ao invés de usar esse espaço aqui para debater política, fazer acusação pessoal. Mas essa campanha tem um nível tão baixo, que até a Bonitinha, não vou completar o resto para evitar processo, mas lembre-se dos romances do Nelson Rodrigues, mas até a Bonitinha foi a primeira, com a primeira baixaria, que levou lá um boletim de ocorrência de uma briga de casal de 12 anos atrás, do Ricardo Nunes com a esposa, sendo que seguem casados até hoje. Baixíssimo nível essa Tabata Amaral. Porque assim, o que é que você vai esperar de um Datena? Nada. O Marçal, como o Xará muito bem falou, uma caricatura de si mesmo. Mas nem a Tabata Amaral, bonitinha, olha a colinha lá de propaganda de margarina, né? Mas, assim, escrúpulo nenhum, nenhum. Porque, cara, ganhar e perder a eleição é do jogo. Agora, você tem que ter um limite. Não pode ser de qualquer jeito, de qualquer forma. Né? Quem fala de qualquer jeito, de qualquer forma, é aquele pessoal que diz que pode fazer o diabo para ganhar a eleição. E aí a gente sabe mesmo do que eles são capazes, né? Então, assim, desse episódio, assim, eu achei deplorável o ato em si, e nada justifica, então não cabe mais relativização. A cobertura da imprensa nojenta, nojenta. Agora, se até agora o Pablo Marçal era pedra, agora ele virou janela. Já tinha virado janela. A questão da cadeirada, eu acho que só reforçou, porque ele errou na mão, explorou mal. Sabe aquele negócio falem bem, falem mal, do clickbait e tal? Cara, se ele tivesse saído do debate, sabe? Sai do debate, fazendo assim, ó. Fosse pro hospital, aparecesse com a mão engessada, apresentasse para a imprensa um raio-x, alguma coisa. Agora, aquela cena, a ambulância, nossa, ele desqualificou a violência da qual ele foi vítima. Exato. Né? Então, assim, ele se matou sozinho, virou janela agora, de pedra para janela. Acho que errou na dose, porque ficou, como o Marcelo cheirou, caricata, né? As pessoas dando risada. Agora, a sentença final do Datena foi dada ontem pela dona Isomar, minha mãe. Aonde já se viu uma coisa dessa? Nada justifica isso, meu filho. Uma vergonha. Um homem dessa idade tinha que ter controle. Não pode perder o controle assim. Imagina ele sendo prefeito. Dona Isomar, com a sua sabedoria, resumiu tudo. Mas, falando em pesquisa, Xará, na pesquisa da Fox, a Kamala já está na frente. Será que ferrou pro Trump? E olha que tentaram lá acertar ele de novo, hein? Então, pesquisa nacional, né? É.
Nacional não serve de nada. Nacional ela vai ganhar. Assim, numa eleição equilibrada no colégio eleitoral, os democratas vão ter mais votos, porque a Califórnia, só a Califórnia, ela está Califórnia e Nova York 65, também, né? 35. Nova York é Se 60, fosse 40. se fosse uma eleição direta no modelo do Brasil, já não teria talvez nem mais dúvida, né? Eu acho que sim, porque, assim, Mas o Trump foi muito. eleito com minoria, né? Se fosse um voto direto na primeira vez, Ela né? perdeu, exato, ele perdeu, a Hillary Clinton ganhou, né, o voto popular. Por que isso? Porque Califórnia e Nova York, a vitória dos democratas é por uma larga margem, e são estados grandes, né? Então, é diferente, sei lá, de uma Flórida, que o Trump ganha, mas a diferença é pequena. Então, essas pesquisas nacionais não servem de nada. Você tem que ver o colégio. No colégio, está muito equilibrado, não está, e está mudando todo dia. Está difícil, não está fácil para ninguém, É, para nenhum dos dois. realmente fica aberto. Mas vamos ao bolão. E, Márcio, Kamala Harris, vamos avançando aqui no debate, Kamala Harris e Trump, né? E aí depois a gente recupera o bolão da prefeitura aqui do segundo turno. Lá não tem segundo turno, não aposta quem vai ganhar. Da eleição americana, o que que você viu de novo? Se é que viu alguma coisa e qual que é a sua aposta? Aqui não vale coluna do meio, triplo, nada. Tem que ser seco. Não, engraçado, eu continuo com essa visão de que o Trump ganha. Tá? É, ressaltado isso aí, voto popular é uma coisa, colégio eleitoral é outra. O que vale é o colégio eleitoral, e eu ainda acho que o Trump ganha. Por quê? Porque o Trump é o Trump, já se conhece, já se sabe como é que ele é. O anti-Trump a gente já sabe, e eu acho que a Kamala, quer dizer, esse fator foguete, né, mal comparando com o do Pablo Marçal, esse fator de, surgiu uma pessoa nova, tem uma pessoa diferente, e a tendência dela se enrolar com o eleitorado dela, visão minha, é maior que o Trump, todo mundo já sabe, é aquele cara escroto mesmo, é daquele jeito, e quem gosta, gosta, quem não gosta, não gosta. E, para mim, a Kamala ainda tem alguns pontos ali com aquela história que eu sempre digo da cultura woke, né? Como é que ela vai se posicionar? Porque o Trump foi um idiota ao falar aquela história que os imigrantes estão comendo cachorro, então aquilo ali foi um troço, mas é a cara dele falar isso, né? Aliás, passaram um videozinho no grupo lá, sensacional. Eu sei, não, Fizeram a musiquinha. genial, Puta, é genial. demais. Aquele cara fez uma musiquinha, né? Foi fantástico. Eu Muito bom, repassei também várias muito vezes. bom. Mas, enfim, agora, a questão dos imigrantes preocupa nos Estados Unidos e preocupa exatamente por aquilo, que a visão woke deixa os caras virem com a cultura deles do jeito que eles quiserem. Agora já está se vendo que está bagunçando. E eu acho que hoje tem mais gente preocupada com isso do que gente achando que não, que os Estados Unidos têm que abrir as portas para todo mundo e coisa e tal. Então, esses pontos eu acho que ainda são obscuros, né? Ela ainda não fez um pronunciamento forte, dizendo, eu sou a favor disso, eu sou a favor daquilo, etc, etc. Então, por enquanto, ela só diz, não, eu sou contra esse cara escroto aí. Tá bom, mas isso tem um patente, vai bater em algum lugar. Então, na minha percepção, posso estar errado, eu acho que o Trump ainda ganha. Então Eu já acho. temos aqui um Mas voto pro fica Trump. ali. Só vou voltar uma casa rapidinha, Xará. E você acha que dá Trump ou Kamala? Bom, eu só posso confiar no meu levantamento, minha pesquisa. Eu estou com 55, 45 para o Trump de probabilidade, né? Está muito apertado. Tá. Está A muito pergunta apertado. não foi essa, fofinho. Então, Pergunta 55, 45, o Trump. Trump ganha, mas Trump assim, ganha. Então é Trump. muito apertado. Trump ganha. E você, Nora? Eu, Kamala, com 120% de chance de errar. Mas Calma. vou cravar em Kamala. Bom, Meu histórico diz que eu consigo errar sempre. então eu vou fazer um Então, head aqui. Eu vou me proteger. O que que eu vou fazer? Eu vou fechar com a Nora, confiando na total incapacidade de dela, acertar. né? Vai Tor- firme. Vai Torcer para firme. torcer para que não tenha um evento inesperado dela acabar acertando. Mas então eu vou de Kamala
Mas eu tenho a sensação que, assim, eu achei ali que o atentado ao Trump seria ali um breaking point ali, tipo, acabou, não tem mais volta. E é impressionante como o atentado dele foi, assim, banalizado. Nós, Esquecido. nós estamos numa época que eu acho que é tanta informação, tanta notícia, tanta coisa acontecendo, que um candidato à eleição americana, que é uma eleição totalmente diferente. Nunca na história um ex-candidato a presidente, um ex-presidente se candidatou a presidente novamente. Foram raros os casos em que o presidente não se reelegeu. Então, essa eleição tem um monte de coisa. Então, eu fiquei impressionado, assim, como um atentado se tornou algo descartável. Então, ali, na minha sensação, ali, que assim, cara, a partir de agora já era. Até, e corroborava no seguinte sentido: pensa comigo. Cara, se a Kamala fosse boa, ela já era candidata natural, né? Até porque o Biden tinha uma certa idade e tal. Os caras lançaram o Biden, ele teve que ser exposto ao ridículo, chegar num limite de que, gente do céu, não tem o menor cabimento. Alguém com alguma sanidade aí faz alguma coisa. E aí ela foi o que tinha ali à disposição. O Partido Democrata sequer teve uma convenção nem nada. Então, assim, cara, pensa o cidadão americano votando na Kamala e tá votando assim no step. Então, realmente não é uma eleição a favor disso ou aquilo, é tipo um plebiscito. O único candidato que tem nessa eleição é o Trump. É contra ou a favor a ele. Ela é o que estava ali para ver. Porque ela não foi escolhida pelas suas qualidades, pela sua capacidade de liderança. Pelo contrário, ela era uma vice-presidente até anteontem, absolutamente insignificante. Não chega ao ponto de um Alckmin, né? Porque aí também é demais. Mas assim, na escola, é tipo assim, vai, o Alckmin é o reitor da universidade e ela era uma aluna nota 10 porque não havia desempenhado um papel relevante. Mas ainda assim, eu acho que tem uma rejeição tão grande e aquilo que poderia pesar a favor dele. Porque a economia nem tá tão mal assim, né? Então, eu não sei, sinceramente, acho que a Kamala apostaria. Estamos divididos, meus amigos, estamos divididos. Bom, vamos avançar aqui. Falando em divididos, Desculpa, só diga, um esclarecimento. claro, Quando eu digo Kamala, é porque eu acredito que ela vai ganhar, tá? eu O meu também. histórico de erros é que, tá, me faz dizer que estarei enganada, tá? Mas não é que eu tô, não é que eu tô brincando com isso, tá? É que meu histórico é de errar mesmo, tá? Só para Diga, esclarecer. diga aí, Márcio. Não, só para trazer um ponto aí que você falou do atentado, o que eu acho é o seguinte: a turma do bem, do amor e da inclusão, ela banalizou a violência. Sim, Ela está banalizando a violência. Quer dizer, é que troço. O cara não combate mais o racismo, ele combate os racistas. E contra os racistas qualquer coisa pode. Então, eu vi muita gente do amor e do bem que frequenta minha timeline no Facebook, achando uma maravilha a cadeirada que o Datena deu, fiquei assustado achando também com isso. legal, é assim que tem que tratar esses caras. Então, o tiro no Trump foi uma coisa. A única coisa que eles lamentam é a falta de pontaria do filho da mãe que atirou. Então, Uma é a vergonha. turma do amor e do bem perdeu completamente a vergonha de assumir isso, tá? Então, é triste, é muito triste, mas os caras, se matarem o Trump, tá tudo legal, não é do amor, é do mal, vamos matar. Quem é do mal, a gente vai matar. É, é aquela piadinha antiga, né? Quando disseram que uma tribo africana era canibal, né? Aí o cara falou, de jeito nenhum, o último canibal que tinha aqui nós comemos ontem, né? Então, isso no tempo que a gente podia fazer essas piadas, né? É, Então, é isso, quer dizer, banalizou a violência. Ah, foi o Trump que levou o tiro, foda-se ele. É, é é, triste, mas é assim que está acontecendo. lamentavelmente, realmente é isso mesmo, uma banalização absurda. No atentado. Você vê que tá tão descartável que esse final de semana ele estava num camping de golfe, o serviço secreto prendeu um cara. O cara tinha como objetivo matar ele, a notícia mal repercutiu. É É. ali um rastilho. Bom, Incompetente.
Agora, para se essa memória não me trai, eu acho que o nosso último papo, né? Falamos do STF com o Elon Musk, falamos da eleição de São Paulo, falamos da eleição do Rio, e agora vamos falar da No taxa de Rio, juros. não. Não, de São Paulo, perdão. Do Rio já está definido, né? Vai dar o Eduardo Paes lá, tá dando 57% na liderança da pesquisa lá, um fenômeno interessante de ser estudado. E bom, aqui eu vou pedir licença a Nora e o Márcio, que não tem como começar esse tema que não seja com o Xará, né? Nosso analista. Xará, deixa eu fazer uma perguntinha aqui, uma curiosidade minha, e ver se você compartilha dessa mesma impressão. O último boletim Focus, para 24 e 25, o dólar aparece subindo. Ao mesmo tempo, a gente tem a taxa de juros americana caindo 0,5% e a taxa Selic subindo 0,25, abrindo mais o spread entre as taxas. Num cenário normal, isso sugeriria o seguinte: com uma taxa menor, vai ter um fluxo maior de investimentos para cá, uma vez que diminuiu a taxa, aumentou lá. Em sendo assim, o mercado projetaria ali um dólar mais estável de lado. Essa projeção do mercado de um dólar também para cima, mesmo num cenário como esse, porque não foi surpresa para ninguém o Fed diminuir e o Copom aumentar a taxa, será que nas entrelinhas ali isso é uma medida da desconfiança que existe em relação ao Brasil hoje, especialmente pela questão fiscal? Eu vou te contar um segredo. Não leva a sério esse dólar do Focus, não. Não? Economista, né? Esse pessoal. Olha mais o dólar Aí futuro. você exato, pega o dólar atual, dá um tiltzinho para cá, um tiltzinho para lá, só para dizer que tem uma projeção. Ninguém Então, sabe o que vai ser o câmbio. Enfim, independentemente disso, existe sim uma desconfiança, tal, mas eu acho melhor pegar desconfiança na inflação, na expectativa de inflação. Esse sim, você tem estudo, você tem projeção, tal, modelo. Então, acho que dá para sim, apesar de o mercado já estar precificando uma Selic até 12%, mesmo assim, as expectativas de inflação não caem, né? Então, isso eu acho que é preocupante, né? Por outro motivo que o Banco Central está subindo taxa de juros aqui. Agora, é interessante, né? Você vê uma. Eu não me lembro da última vez que teve um descompasso desse, o Fed diminuindo a taxa de juros e aqui subindo, né? Inclusive, a gente vai tá subindo taxa de juros, e acho que só tem o Japão subindo taxa de juros no mundo hoje. Tá todo mundo ou derrubando ou com uma taxa de juros parada, né? Então, mostra como a gente está realmente na lama. Então, estamos tendo que subir a taxa de juros com a Selic a 10%, né? Quer dizer, você conseguiu derrubar a Selic até 10%. Lembrando que no último ciclo de queda de juros, tirando a, a pandemia, né, que é um ponto fora da curva, não vale muito, sim. o Roberto Campos levou a Selic até 4,5%, né? Então, ele conseguiu, antes da pandemia, levar a Selic até 4,5%. Você imagina, isso é inimaginável hoje. Só para ver qual é a diferença de qualidade de governo, né? Entre uma coisa e outra. É, sei. Eu acho que tem umas entrelinhas aí esse descompasso todo, um cenário bem desafiador pela frente. E talvez até, é, ainda que a decisão seja colegiada, né? Um desejo mesmo de dar um ramp up aí na taxa, já pensando ali na frente Ah, sim, os louros da queda, né? De dizer, olha, Uhum. pegamos exato. saiu Claro. o vilão do Roberto Campos e o nosso Agora, presidente do Banco Central derrubou a taxa. precisa, Precisa precisa combinar com os combinar russos. exatamente com os custos É, da inflação. Você derrubar, você precisa ter inflação na meta. E aí? sim. Quero ver. Não adianta já, não, pô, só porque está alto, vamos derrubar. Não, 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 não. Tem que ter a inflação se comportando, né? E aí, Márcio? Eu sei que não é a sua seara a taxa de juros, mas na perspectiva de um cidadão comum, mas muito informado, que se atualiza, como é que você vê essa movimentação toda? E tá com inveja dos americanos que tá caindo a taxa de juros lá, e enquanto que aqui é o contrário? Não, Ou não é para tanto? não, enfim, eu só tenho uma coisa que eu queria ver.
Já está se processando a substituição do presidente do Banco Central, né? Mas essa taxa ainda é do Campos Neto ou é a primeira do. Não, não, é do Campos Ainda é do Neto. Campos Neto. Ainda é O do Campos Galípolo Neto. assume em janeiro. Ah, é só em janeiro, tá? Não estava. Então, porque é engraçado, porque as anteriores ele levava uma porrada direto. Ah, esse cara é um filho da mãe, esse cara tá levando juros, coisa e tal. Agora, dessa vez, eu não vi essa repercussão toda É, aqui. porque o Galípolo votou a favor também, né? E tá meio que combinado. Eu tô nessa linha do Marcelo. Eu acho que Está combinado, eles, João. eles vão subir a taxa de juros agora para ter espaço para derrubar depois, Para tentar derrubar depois, né? para tentar isso. Mas, como dizia um filósofo de botequim amigo meu, né? Isso é igual dar rasteira em elefante, né? Dependendo do lado que ele cair, é melhor ter deixado do jeito que está. Dar rasteira, tentar levar ele para o chão e imobilizar é meio complicado. Então, Sem dúvida. dependendo do lado que o elefante cair, é melhor deixar ele como está, não deixar quieto. Enfim, suspeitei desde o princípio que o plano era esse. Então, tá certo. É, Vamos ver. isso aí Vamos pra ver mim é se meio que uma bola cantada, né? Ó, acho que é quase que um consenso de mercado, né? Vão entregar ali no preço com alguma gordura, talvez, né? Não, E agora, o Banco Central no Brasil, historicamente, ele tem essa postura mais conservadora mesmo, né? Mais hawkish. É assim chique que fala, Xará? Opa, É isso aí. Então, ainda mais num cenário como esse, né? Então, assim, vou entregar pro cara ali no limite da responsabilidade, dali para frente eles pilotam. A grande dúvida do mercado, se é quem tem gente que tem dúvida, é o quão a condução da política econômica a partir da política monetária, perdão, a partir daí será realmente independente, preocupado com a preservação de poder de compra da moeda, né? Eu sinceramente tenho boas dúvidas assim, né? O discurso, por enquanto, parece assim bem ensaiadinho, né? O discurso tá uhum. ensaiadinho, mas a gente sabe que do discurso para a prática tem uma distância grande pra caramba. E você, Nora? Então, endosso o que vocês falaram, acho que estão criando gordura para poder cortar, e já estou começando a ficar com saudade do Campos Neto. Eu tô, sabe, eu já tenho uma preocupação com o que vai acontecer no ano que vem, sim. Eu acho que nós vamos sentir muita saudade, tá? Bom, Então, não se Concordo. preocupa. eu acho que nós esgotamos a pauta da semana. Ah, não! Ah, não Então, podemos, não Tem, podemos tem deixar. coisas explodindo por aí. Ah, Exatamente. Não, não. pô, como eu ia esquecer? Ah, Gente, seria maldade. Assim, eu não tô falando, eu primeiro tô perguntando. Seria maldade da minha parte dizer que eu achei lindo? Assim, estaria revelando aqui uma faceta Sim, ruim de mim? Então é melhor não sim, dizer isso, né? melhor não. Tá bom. Mas eu fiquei pensando o seguinte, gente do céu, hein? Se os caras estouram um pager, hein? hum. E aí, Xará, pô, Israel fez um ataque de uma precisão sem precedentes, né? No intervalo de dois Eu, eu, dias, eu, eu só fiquei quer dizer, imaginando como supostamente Israel, né? Porque é ainda isso, não tem a não tá confirmação. confirmação e nunca Pode ter teremos, né? sido o Um Brasil, hacker. né? É um hacker de Araraquara. Eu não sei, eu só fiquei pensando a reunião ali no Mossad. O pessoal tendo essa ideia. Você imagina? Não, o que que a gente o que que a gente pode fazer? Você imagina a gente, pô, e se a gente colocasse uns explosivos nos pagers, tal? Você está louco? Como a gente vai fazer isso, né? Como é que você tem uma ideia dessa? E Xará, assim, como é que você vai executar um negócio Xará, desse? eu acrescento ao momento do surgimento da ideia o momento do Enter. Não imaginou o Enter? Que teve um Enter nessa história aí, né? Teve, teve. Nossa senhora, e Como é? hoje em dia tudo que acontece é filmado, né? Tudo hoje em dia que acontece é Velho, filmado. Nossa senhora. eu É, fico. Então, é de fato um troço. E assim, num dia é o pager, no outro dia é o walkie-talkie. E o terceiro dia vai ser o quê? E o aí cara, é o cara já vai. terror, né? Exatamente. Pombo É o correio. terror. Tudo que tiver uma frequência, tá claro agora que tá passível de sofrer uma descarga
tudo que tiver bateria está passível de sofrer uma descarga, e essa descarga Isso. transformar esse artefato no explosivo. Eu já tinha ouvido uma história que uma vez o Mossad tinha arrancado a cabeça de um camarada, explodido o celular dele, né? Mas era aquelas histórias que a gente ouvia. Parece que agora a gente tem uma comprovação. O que fica claro disso, né? Mais do que nunca, né? Assim, a determinação de Israel, né? Cara, presta bastante atenção. Se vocês quiserem viver em paz com a gente vai viver, mas nós vamos ser o pior dos seus inimigos, né? Nós não vamos se curvar. Então, acho que esse recado, acho que com esse episódio ficou mais que dado. E aí, Márcio? Se eu tivesse dito aquilo que eu perguntei que eu não disse, que eu teria achado lindo, teria sido ruim, né? Eu tenho que ser uma alma um pouco melhor, mais bondosa, né? É, guerra é guerra, né, meu amigo? Guerra é guerra, né? Então, assim, como ação de guerra, realmente foi isso, foi incrível, espetacular e tal. Como ser humano, a gente fica pouco e tal, mas pô, foram os mesmos. Você está retalhando pessoas que fizeram coisas horrorosas também. Aí é aquele troço, né? Fica muito difícil. Agora, o interessante é que foi dirigido a determinadas pessoas, quer dizer, não foi como um bombardeio que pode matar criança, pode matar, claro, quem estava em volta talvez tenha sofrido, mas foi dirigido para determinadas pessoas que usam determinados equipamentos para fugir. Então, como ação de guerra, foi incrível, foi sensacional, mas é isso, né? É guerra. É isso que você falou. Se quisessem viver em paz, podiam viver em paz. Mas Para já que mim, vocês escolheram esse caminho, aí, aí meu amigo, é, é porrada, é porrada, 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 e não basta tem. lembrar que não fosse a iniciativa do Hamas de invadir o território israelense, promover um ataque selvagem, matando bebês, sequestrando crianças, mulheres, idosas inclusive, né? Não haveria essa resposta. As coisas, de certa maneira, havia uma questão em aberto, pendente, que já vem de muitos anos, mas essa escalada, indiscutivelmente, né, se deu através. O trigger do que a gente está vivendo aqui foi o que Sem dúvida. aconteceu dia 7 de outubro, se não me falha a memória. Né? Tudo que a gente está vendo hoje, né, vem a partir daí. Né? E pela segunda vez, Israel mostra qual é competente, né, em defender suas convicções. Né? Lá, a Guerra de 7 dias, né, Xará? Todo mundo tentou invadir 6 dias. Israel. 6 dias, não é isso? A Guerra de 6 dias que todo mundo tentaram se juntar para combater Israel e eles pegaram um pedaço. Israel pegou um pedaço lá, Cisjordânia. E aí, Nora, assim, se você tivesse no metaverso uma versão Nora sem censura, você teria vibrado que nem o metaverso do Marcelo, do Diabinho, na versão Diabinho do Marcelo, que Não, confesso, eu acho assim, não ficou triste. eu acho assim, como estratégia sensacional. Eu sempre fui muito crítica, ao contrário de muita gente, eu sempre fui muito crítica dos roteiros de Falda. Eu sempre achei muito falhos. Este foi sensacional. Este foi assim sensacional. Agora, vamos lá, deixa eu fazer minha crítica. A nota do Itamaraty foi de lascar, para não variar, né? Outra vez do lado errado, e eles foram bem rápidos, tá, em criticar a ação de Israel, tá? E para não variar, do lado errado outra vez, Porque tá? nada impede que essa ação possa ter sido promovida de maneira, entre aspas, privada por um grupo qualquer de apoio. Por exemplo, a gente sabe que na Flórida existem grupos, né, que patrocinam, né, Não, e grupos que os são contra o argumentos, regime cubano, Eu né? acho que foi o Elon Musk. Pode ser também. Ou o Bolsonaro. quem Na sabe, quem ausência de alguém, se não for ninguém, foi o Bolsonaro. Quem sabe? Provavelmente. Aliás, essa foi outra também hoje da imprensa, sensacionais os argumentos dos jornalistas, preocupados com a quantidade de brasileiros que moram no Líbano, que tem uma colônia muito grande. Agora, a colônia Israel foi formado por quem? Não foi formado por gente de um monte de outros países? Deve ter gente de quantos países tem Israel? Sei lá, eu chutaria pelo menos uns 40 países, fácil. Mas, Assim, então, fácil. Não, esses não são motivo de preocupação. É impressionante, eu juro. Eu tô cada vez mais pasma
com o nível de desinformação da imprensa. É assustador, assustador. Assim, e estamos falando de assuntos que deu tempo deles se informarem, sabe? Já deu tempo de saber o que é uma VPN, já deu tempo de saber quais países colonizaram, vai, chame como você quiser, Israel, sabe? Sei lá, não, eu já nem sei como falar, já nem sei mais. Eu assisto o noticiário e passo raiva o tempo inteiro. Eu acho assim, vou começar a tomar sal de fruta, ou coisa assim, como é que chama aquele? Omeprazol, assim, sabe? Do gargalo. Porque não tem. É um nível de indigência mental não tem, não sei nem por onde começar, juro. Eu não serviria para chefe de redação, sabe? Estaria É, sozinho trabalhando. é realmente Eu uma teria pena, demitido né? todo mundo. Eu não sei se é a minha visão, uma visão romântica, mas eu lembro, por exemplo, nas diretas já, né? Eu lembro que assim, quão fundamental foi a participação da ABI e da OAB, né? Que eram duas entidades da sociedade civil tão relevantes, né? E hoje a gente vê o que sobrou disso aí, né? Quer dizer, né? Por exemplo, a organização estudantil, não interessa o governo, você tem que ser contra. Se você é estudante, você tem que ser contra, você tem que ser contra tudo, você tem que questionar tudo. Não importa, tem que ser Jornalista contra, também. né? Você tem que Jornalista ser contra, também. né? E realmente a gente está vivendo um tempo bem esquisito. Mas enfim, é isso, meus amigos. Chegamos àquela nossa rodada de dicas, bolas dentro, bola fora. Vou começar pelo Márcio, nosso decano. Bom, bola dentro, no sentido mais literal da palavra, vai para o Hendrick, né? O Hendrick realmente é um fenômeno para ser estudado pelo Hendrick, para quem não sabe, jogador do Palmeiras, foi para o Real Madrid e tal. Primeiro jogo dele na Champions League, ele entra no finalzinho do jogo, ele pega uma bola de contra-ataque, o time está ganhando 2-1, sofrendo uma pressão filha da mãe. Ele tem do lado direito o Mbappé e do lado esquerdo o Vini Júnior, os dois melhores atacantes do mundo. E o filho da mãe puxa a bola para a canhota e dá uma porrada que o goleiro surpreendeu o goleiro e fez o gol, né? O Courtois, o goleiro do Real Madrid, falou: olha, se ele bota essa bola para fora, eu matava ele com as minhas mãos, né? Porque o cara fez assim, ele contradisse a lógica do futebol desde os primeiros ingleses, né? Aquela bola não era para chutar, não podia, mas vai ter confiança no taco assim e deu A certo. câmera no Mbappé é até engraçada, né? É, Porque tipo, não, eu já tem vi. uma imagem do Mbappé, tipo assim, né? Que o óbvio era ele receber, né, a bola, né? Não, a bola era para ele. Então, cara, o cara é iluminado, alguém lá em cima gosta dele, coisa e tal. O fato é o seguinte: o sujeito, né, pedindo perdão pelo palavreado, mas o cara é foda com F e com PH, meu amigo. O cara realmente tem que ser respeitado, né? Só não joga com o Dorival Júnior. Tá? Bom, aí é outra história. Bom, a bola fora, quer dizer, a gente faz o que pode, mas é uma bola fora mais do meu coração, né? O Lula inaugurou semana passada o Comperj, né? O Comperj, assim, a metáfora que eu faço é assim, em 2006 eu estava na inauguração do Comperj, eu saí até no filme oficial, né, com essa carinha, era um pouquinho menos careca talvez, né, 18 anos atrás, eu era responsável pela área de projeto básico, graças a Deus o projeto básico nós entregamos direitinho, em tempo. Então, a metáfora que eu usei foi essa, né, o Comperj era uma Ferrari, nós pagamos o preço de 3 Ferraris e agora o Lula inaugurou um Palio seminovo em bom estado. Então, é a metáfora que eu uso, tá? E assim, não é para o Lula, porque o Lula, eu acho que ele já está no nível psicótico, assim, né? Ele não admite erro, ele não fala, quer dizer, ele podia ter falado, não, nós cometemos alguns erros, porra nenhuma, é aqueles discursos de sempre, ele está sempre em campanha, né? Ele não governa, ele está em campanha. Então fala mal de todo mundo. E agora, os lulistas que realmente têm que ser estudados pela NASA, porque eu tenho colegas de Petrobras, pessoas altamente informadas, influentes nas suas áreas, e que batem palma para o Lula. O cara vai lá,
Não, agora vai, agora que é legal. Pô, o Copérgia enterrou 14 bilhões, agora entregou uma plantinha de gás natural lá, tudo bem, vai funcionar legal. Mas, porra, 18 anos depois, né? Então, enfim, não tem mais jeito, cara. Eu dou bola fora porque tem que dar mesmo. Mas, cara, como é que os caras ainda, né, não viram, estavam lá? E diga-se de passagem, o Lula tinha até em quem jogar a culpa, porque boa parte das besteiras que foram feitas com o pé estão na conta dos garotinhos, era o garotinho e a garotinha naquele tempo, eles fizeram muita atrapalhada, mas isso é uma história longa, né, para a gente contar. Mas quer dizer, o cara inaugura como se fosse uma coisa maravilhosa e coisa e tal. Ele falar isso, tudo bem, mas gente bater palma ainda é triste. Não tem dica, não, segue o jogo. Vamos Circo de lá. pulgas. E você, Xará? Eu não tenho bola dentro, não. Vou dar duas bolas fora para compensar. A primeira vai para o TSE, que proibiu a aposta de eleição. Pô, sério? É brincadeira, né? É realmente paizinho, é chinfrim. Negócio assim. Não, porque isso pode caracterizar. Como é que é? Eu nem sei direito qual foi a. É tão ridículo. Enfim. Mas Xará, Então, não, se a gente não tiver o Estado para nos proteger, a gente vai usar então, mal o nosso livre-arbítrio. pois Aliás, o nosso é. bolão tá valendo o quê? Então, Nada, é só encheção de Não saco pode, não mesmo. pode, está Não moço, proibido. pode, É não nada. pode. proibido. Proibido Nada, apostar. feijão. Não pode entrar no X, não Tá, pode apostar tá. eleição, Tá, o nosso bolão por é só favor. Não experiência. pode. Tá, Não pode entrar. Você tem mais de 18 anos? Se não tiver, você não pode entrar em filme de 18 anos. tá bom. Não pode. Minha segunda bola fora vai para o UNB, que proibiu, que cancelou um curso Hum, de um professor israelense verdade. que tinha, enfim, estava programado, mas o pessoal do amor, né, não e prometeu balbúrdia e tal, porque afinal a justiça está do lado deles, né? Então, na universidade, que deveria ser o lugar onde você tem livre fluxo de ideias, não vai ter o curso do professor israelense. É isso, essa bola fora. E dica, um filme que eu assisti esse fim de semana, que eu acho que não vai agradar a todos, mas eu gostei, o The Dressmaker, A Vingança Está na Moda, que é um filme meio esquisito, assim, Tem o visual final? ali tem final, Já é tem um bom final. começo. O final é legal. Se tem O final, já é um final, bom o final começo. você vibra. Você Ah, fala então assim, ótimo. caramba, Putz, yes! porque filme O sem final é legal. final, que nem Não, o aquele final é lá que para legal. tudo, O que pelo amor pode. de Deus, que Você vai se bosta. acostumando com o filme ao longo na medida que vai passando o tempo, porque ele é meio esquisitão, é meio surrealista, o ambiente é meio esquisito, assim e tal. Mas o filme vai caminhando, é uma comédia, e você vai começando a entender um pouco. Ele é meio confuso no início, mas você começando a entender. É uma moça que volta para a cidade na Austrália, uma cidade bem no interior da Austrália, em que ela sai quando ela era criança, e tem toda uma história por trás, tal, e ela vai reencontrar a mãe e tal, e ela é costureira. Então o filme gira em torno das roupas que ela faz, tal. É bem interessante, divertido e o final é bem legal. Tá certo. Que bom. Então fica a dica aí. E você, Nora? Qual é a sua bola Então, dentro, sua bola fora e sua dica? dica, um filme que eu vi agora faz uns 2 dias no YouTube, tá? Chama A Pequena Loja da Rua Principal. É um filme tcheco de 1965. Ele ganhou alguns prêmios na época. É um filme meio não, bem cult. Ah, apesar de ser de 1965, parece dos anos 30, tá? É meio over, assim. Ele fala sobre a entrada dos alemães na República Tcheca agora, né? Na época Tchecoslováquia. É um filme muito interessante. É um filme, ele parece um pouco um teatro filmado, tá? Um pouco over, assim, mas é uma história interessante, tá?
Para mim, ele lembra mais um filme alemão dos anos 30, tá? Eu estava esperando aparecer o Nosferatu, sabe? Uma coisa assim. Mas é bem interessante, tá? Chama, então, A Pequena Loja da Rua Principal, tá? Tá no YouTube. Bola fora. O Maduro pedindo a prisão do Milei por causa do avião que o Milei deixou aprender, tá? Ridículo. E agora estou esperando que ele peça a prisão do presidente da República Dominicana, né? Porque também, afinal de contas, eles deixaram aprender um outro avião lá, né? Também. Então, vamos ver. E a bola dentro vai para o nosso amigo Marcelo Gutermann, com os fundos de tela dele, que são sensacionais. Tá? Nada Ela, daquelas bibliotecas fake com livros que se mexem, coisa bagunçada. Não, é um melhor do que o outro, tá? Super bola dentro, Gutermann. Meus parabéns, tá? É um melhor do que o outro. Bom, vamos lá. Eu vou dar uma bola dentro, uma bola fora, uma super bola dentro que vai valer como dica. Bom, a minha bola dentro vai para as ações dos parlamentares brasileiros, né, que têm transposto aí a nossa fronteira, tentando mostrar para o mundo, especialmente através dos Estados Unidos, que é a maior democracia do mundo, né, o que a gente está passando aqui, que a gente hoje realmente podemos ser qualquer coisa, menos um Estado democrático de direito, né? Os poderes aí sem cumprir seu papel, o STF exorbitando, enfim, uma verdadeira balbúrdia institucional. Eu recentemente tive num curso de política, eu cheguei a comentar aqui, né? Visitei, fui na Embratur, fui no ventre da besta, do estatismo, fui na frente parlamentar do agronegócio, fantástico, um trabalho seríssimo. Almocei lá com o general Santos Cruz, que falava que a democracia vive ups and downs, né? A gente tá num baita de um down, né? Acho que nem eles cantariam o down que a gente está vivendo hoje, né? Mas o fato é que essas ações desses parlamentares, eu acho que de alguma maneira, de alguma forma, trazem um pouco de luz porque a gente está vivendo aqui. Bom, a bola fora, violência na política, né? Sim, é o limite da civilidade, né? Então, realmente é uma bola fora sem mais, né? Não tem mais, não tem justificativa, absolutamente nada. Ato absolutamente condenável. Em qualquer país minimamente decente, o Datena estaria, talvez tivesse saído preso desse debate e estaria sendo indiciado por homicídio. Talvez não um doloso, porque obviamente a intenção dele não era matar, mas uma cadeirada dessa na cabeça de um camarada pode até matar ele. E parece que não foi uma, né? Tem um outro vídeo aí que acho que Uma foram duas. tentativa, uma e uma Nossa. tentativa. Então, assim, ele tentou, que ele talvez não tenha sido competente o suficiente para fazer o que pretendia. E a super bola dentro é o seguinte: eu vivi semana passada uma experiência assim, é, semana passada, exatamente uma semana atrás. Por isso que eu não pude estar aqui, a gente gravando nosso compromisso. Eu vivi uma experiência assim muito legal, muito legal. Eu fui convidado, eu e meu irmão, para prestarmos um depoimento para um grupo de jovens do do Instituto de Formação de Líderes, né, do IFL Jovem daqui de São Paulo. Nós temos um auditório aqui no escritório, comporta umas 30 pessoas, e nós recebemos mais ou menos isso de jovens, né? Aquilo que poderia ser uma apresentação chata, formal, técnica sobre o mercado, na verdade virou uma entrevista, um bate-papo intermédio conduzido pelo João Reda, um menino de 17 anos, espetacular, brilhante, em que eu e meu irmão, a gente compartilhou um pouco da nossa trajetória, sabe? E foi muito legal, porque a sensação que a gente teve, depois confidenciado pelos próprios jovens, que eles tinham ido mais ou menos nesse espírito, né? De uma coisa mais corporativa, mais institucional, quando se viram diante de depoimentos de vida, né? E foi muito, para mim, muito reconfortante, né? A gente hoje, infelizmente, vê muitos jovens doutrinados e tal, vê jovens de um pensamento liberal, buscando entender como as coisas funcionam, alimentando sonhos, pensando em empreender, né? E eu senti que eles ficaram muito tocados assim com a nossa história, que fala muito de família, que fala muito de resiliência, de acreditar, de aprender com os erros, né? Eu sempre costumo dizer que eu sou muito mais uma sucessão de erros tentando acertar, do que outra coisa qualquer, né? Então foi muito legal esse papo. Então a minha bola super dentro e a minha dica vai para o trabalho que o IFL faz, especialmente com os jovens aí, dando
um respiro aí de esperança para a gente. Bom, sempre bom demais encontrar vocês. Pena que o Vitor não está aqui hoje, mas semana que vem a gente está de volta, colocando o nosso papo em dia e iluminando o mundo com o nosso saber, com a nossa tudologia que atinge todo o espectro do conhecimento humano. Nossa, hoje eu estou inspirado. Um grande abraço, meus amigos. Até a próxima. Um abraço. Fiquem Valeu. com Deus. Tchau, Beijos. Tchau, tchau. tchau.